O roubo pode ser um crime comum, mas furtar uma bolsa ou uma carteira está bem fora de moda. Deixe-me perguntar uma coisa. Como você faria para roubar uma praia inteira, uma parte do corpo de alguém ilustre da história, ou $50 mil em sêmen de touro premiado? Acredite ou não, essas são apenas algumas das coisas perigosas, estranhas e absolutamente idiotas que as pessoas roubaram. Intrigado? Fique por aqui enquanto desvendamos alguns dos roubos mais estúpidos que o mundo já testemunhou. Dando um gelo. Se você está planejando um roubo, a sutileza deve ser uma de suas principais prioridades. Ainda assim, nem todos os criminosos pensam igual. E um caçador chileno realmente mostrou a mentalidade pense grande ou vá para casa, quando ele colocou seus olhos em uma geleira inteira em fevereiro de 2012. Ele não simplesmente roubou o bloco de gelo de uma só vez, isso seria quase impossível. Em vez disso, ele começou a desbastar lentamente a geleira George Montt, localizada no Parque Nacional Bernardo O'Higgins, no Chile, na esperança de que ninguém notasse. Notavelmente, os ambientalistas inicialmente culparam os efeitos prejudiciais das mudanças climáticas pela forma como a geleira começou a encolher a um ritmo tão alarmante. Embora parecesse que ele estava realmente se safando, o ambicioso plano do ladrão acabou sendo frustrado quando a polícia interceptou um grande caminhão refrigerado na capital de Santiago e descobriu cerca de $4.900 em gelo ilícito escondido dentro. Parece que o homem anônimo tinha a intenção de cortar os blocos congelados em cubos de gelo de designer, que ele então levaria para hotéis e bares para uso em whiskies, rums e coquetéis na área local. Além das acusações de roubo, as autoridades consideraram adicionar uma violação de monumentos nacionais à ficha de acusação. Seu esquema de enriquecimento rápido pode não ter funcionado, mas você tem que admirar a pura tenacidade desse ladrão. Um doce ladrão. Você pode pensar que é guloso, mas até ser preso pelas autoridades por um crime impiedoso que envolve roubar e comer todos os doces à vista, você pode realmente se declarar como um verdadeiro amante do açúcar. Em março de 2017, o japonês desempregado de 51 anos, Yasuhiro Wakashima, foi finalmente levado à justiça depois de invadir Tóquio e sua prefeitura de Ishikawa, em um furto de pudim. Wakashima ganhou tal reputação que era conhecido como açúcar pelas autoridades, que perseguiam um suspeito que estava invadindo escritórios e geladeiras para comer guloseimas. O ladrão desafortunado acabou sendo pego depois que os investigadores, em seu encalço, foram capazes de seguir uma trilha de migalhas de pão, literalmente. Parece que Wakashima deixou DNA calórico em seu rastro na forma de restos de sorvete, chocolate e vários pudins que derrubou. Sem mencionar que ele também foi pego em flagrante em imagens de vigilância, invadindo geladeiras. Wakashima foi acusado de devorar mais de 250 sobremesas durante mais de 40 incidentes desde 2013 e confessou ter causado perdas de quase $50 mil. E ele admitiu ter furtado um par de sandálias também. Espero que ele tenha usado para caminhar e perder todas aquelas calorias. Dedões humanos. Em maio de 2018, um bandido sorrateiro da cidade de Upper Hutt, na Nova Zelândia, deixou as autoridades confusas ao fugir da cena do crime com uma lembrança bem perturbadora: 2 dedos humanos. Peraí, volta a fita. É possível roubar as partes do corpo de alguém sem que percebam? Aqui está o lance. O dono dos dedos roubados não podia se pronunciar, pois não estava mais vivo. O crime bizarro ocorreu na exposição itinerante Body Worlds Vital, em Auckland, que mostra uma série de partes humanas que foram preservadas através de um processo chamado de plastinação. Basicamente, os fluidos e gorduras corporais são trocados por plástico líquido e seus corpos sem vida são expostos. Um passeio divertido com as crianças, não é mesmo? A exposição foi criada pela doutora Angelina Walley e seu marido, o Dr. Gunther von Hagens, que inventaram o processo na década de 1970, como uma forma de ensinar os alunos da Universidade de Heidelberg sobre a anatomia humana. O ladrão de 28 anos de alguma forma conseguiu arrancar os dedos dos pés de um dos corpos preservados que havia sido generosamente doado. Não está claro como ele pretendia se safar, assumindo que ele apenas embolsou os dedos dos pés. Mas felizmente ele foi preso antes que pudesse escapar. O homem também foi acusado de interferir indevidamente no cadáver de uma pessoa desconhecida. A parte mais louca é que os dedos aparentemente foram avaliados em cerca de $5.500. Quem diria que eles estavam em alta demanda? Você prefere perder os dedos dos pés ou das mãos? Não ter dedos nos pés deve tornar o equilíbrio bem difícil, mas tem tanta coisa que você não seria capaz sem os dedos das mãos, tipo apertar o botão de curtir e se inscrever nesse vídeo. Vá em frente e experimente agora. Agora imagine tentar fazer isso com todos os dedos dos pés. Enquanto você tenta, por que não clicar no sininho de notificações, para garantir que você nunca vai perder nenhuma história maluca como essa. Feito? Então, de volta ao vídeo. Vá à praia ou vá para casa. Nem todos os roubos acontecem da noite para o dia, e esse próximo foi um empreendimento bem ambicioso, para dizer o mínimo.
Era julho de 2008, e a polícia da paróquia de Trelawney, no norte da Jamaica, foi informada de um acontecimento bizarro. Uma praia local estava desaparecendo misteriosamente sem deixar rastro. A praia em questão estava localizada em Coral Springs e já foi um pitoresco trecho de 400 metros de areia branca, que logo faria parte de um resort de 108 milhões de dólares. Mas antes que os desenvolvedores pudessem concluir o projeto, parecia que seu bem mais valioso estava sendo roubado bem debaixo de seus narizes. O estranho desaparecimento foi considerado tão importante que o então primeiro-ministro, Bruce Golding, ordenou um relatório sobre como cerca de 500 caminhões de areia foram roubados, transportados e presumivelmente vendidos sem que ninguém percebesse. A longa tradição de pessoas construindo suas próprias casas na Jamaica significa que a mineração ilegal de areia é um problema surpreendentemente comum, porque há uma demanda enorme pelo valioso material de construção. No entanto, à medida que a investigação começou, o grande volume e o tipo de areia retirado levantaram suspeitas para a indústria hoteleira, já que o material deve ter sido vendido para pontos turísticos próximos na esperança de alcançar a sensação de praia autêntica. Apesar dos rumores de que parte da areia roubada havia sido encontrada em 2 resorts da costa norte, as complexidades do caso significavam que nenhuma prisão oficial foi feita. Quem diria que você poderia se safar roubando uma praia inteira? Roubo de fajita. Você pode pensar que beliscar um alimento dificilmente é o crime do século, mas quando isso se transforma em um roubo de fajita, no valor de $1.200.000, é provável que seja hora de admitir que você tem um probleminha. Acredite ou não, isso realmente aconteceu em 2017, quando os planos de Gilberto Escamilla, de 53 anos, morador do Texas, para a maior noite mexicana com os amigos, foram finalmente frustrados pela polícia. Brincadeira, era tudo um esquema para ganhar dinheiro, mas por mais estranho que pareça, tudo começou quando Escamilla foi empregado pela primeira vez no Centro de Detenção Juvenil Darrell B. Astor, na cidade de San Benito, no Texas, em 2008. Ao longo dos próximos 9 anos, ele conseguiu fazer pedidos de fajitas usando fundos de condado para vendê-los para seu próprio lucro. Mas seu plano de mestre acabou dando errado em agosto de 2017, quando o motorista de entrega de Labatt Food Service ligou para o centro de detenção para avisar aos funcionários da cozinha que uma entrega de 363 quilos tinha acabado de chegar aos portões da frente. O pedido em grandes quantidades na hora levantou suspeitas, pois as fajitas não eram um item básico do menu do jantar. Mas o motorista insistiu que ele entregava fajitas no centro desde 2008. Quando a trilha de lanches picantes levou os investigadores de volta a Escamilla, o esquema desmoronou e a coisa toda tinha simplesmente saído do controle. Após ser demitido e preso, sua casa também foi revistada e a polícia encontrou pacotes das fajitas em sua geladeira. Escamilla foi declarado culpado e condenado a 50 anos de prisão. Será que na prisão tem fajitas no cardápio? Grama mais verde do vizinho. Se você achava que roubar uma praia era uma tarefa complicada, que tal tentar o jardim inteiro de alguém? Denise Thompson, de Edmonton, Canadá, se orgulhava de seu gramado verdejante que oferecia um deslumbre solar para os seus 4 filhos e 2 cachorros, mas mal ela sabia que estava prestes a ser cruelmente arrancado. Quando a senhora Thompson voltou de uma viagem para visitar seu marido em Stettler, Alberta, em um fim de semana de junho de 2011, ela entrou pela porta dos fundos e tudo parecia normal. Isso até que ela abriu as persianas da grande janela panorâmica em seu quarto da frente e quase desmaiou de choque completo. O que antes era seu orgulho e alegria pitorescos, agora não passava de um terreno sujo de terra marrom feia, sem nenhuma folha de grama à vista. Confusa, ela chamou os vizinhos que disseram ter visto um caminhão branco e um trailer estacionados em sua casa no fim de semana. Mas quem faria algo assim? E durante o dia também. Como se viu, o roubo do gramado não foi perpetrado por um vizinho ciumento, e sim o resultado de um erro inocente. Na noite de segunda-feira, Thompson descobriu uma nota na porta da frente de Patrick Cucano, o proprietário envergonhado da Kupak Landscapes Ltd, que explicava que sua equipe simplesmente tinha trabalhado na casa errada, na rua errada. Felizmente, a senhora Thompson superou sua raiva inicial e aceitou de bom grado a oferta de Cucano para substituir o gramado de graça. Talvez a sua equipe precise de um teste de visão. As genitálias de Napoleão. Roubar dedos dos pés é muito estranho, mas e se eu lhe dissesse que o infame líder militar Napoleão uma vez teve suas próprias joias da coroa roubadas, literalmente? Segundo a história, o falo histórico foi roubado pela primeira vez quando o médico ressentido de Napoleão, Francesco Antomarchi, supostamente o cortou durante a sua autópsia em 1821, antes de entregá-lo a um padre, chamado Abbé Anguis Paul Vignali, que o contrabandeou para Córcega. Daquele ponto em diante, o bem mais valioso de Napoleão ganhou um status mítico. Quando o padre foi assassinado, a parte desmembrada do corpo caiu nas mãos de um colecionador britânico, em 1916, depois que o governo francês recusou a oportunidade de comprá-lo. Nos 50 anos seguintes, o membro se tornou uma relíquia pública, e em 1927 foi exibido em Nova York por um
negociante de livros raros americano, que o comprou em 1924. Finalmente, em 1977, o urologista de Nova Jersey e professor John K. Latimer decidiram comprar o item de colecionador por $3.000. Não querendo chamar a atenção para os genitais roubados, Latimer então o escondeu debaixo de sua cama até morrer 30 anos depois. E seu filho Evan Latimer herdou a relíquia em 2007. Por não estar preservada da maneira correta, aqueles que a testemunharam pelo longo dos anos descreveram sua aparência como um pedaço de couro, uma enguia murcha e até carne seca. Como se isso não fosse o suficiente, foi revelado que o membro media modestos 4 centímetros. Que maneira de humilhar um cara 2 séculos depois de sua morte. Mesmo assim, há rumores de que Latimer recebeu uma oferta de $100.000 pela parte do corpo, o que é um retorno em investimento muito bom, não é mesmo? O maior cérebro da história. Na manhã de 18 de abril de 1955, o gênio indiscutível Albert Einstein murmurou algumas palavras em alemão e morreu. A enfermeira de plantão no hospital Princeton não falava alemão, então suas palavras finais foram perdidas para sempre. Mas suas palavras não foram a única grande perda. O Dr. Thomas Harvey, o patologista que conduziu a autópsia, deu um passo além de apenas identificar a causa da morte de Einstein como uma aorta rompida quando cerrou seu crânio. Removeu seu cérebro e adicionou a própria coleção particular. No dia seguinte, o filho de Einstein, Hans Albert, soube que o corpo no caixão na cremação de seu pai não estava totalmente intacto e que o cérebro havia sido removido para estudo científico. O Dr. Harvey conseguiu convencer Hans Albert a deixá-lo estudar o cérebro de Einstein, na esperança que isso pudesse esclarecer os segredos por trás de sua genialidade. Mas como semanas se transformaram em meses, meses se tornaram anos e ainda não surgiu nenhum artigo científico, o cérebro de Einstein foi esquecido e finalmente considerado roubado. Então, em 1978, o jovem repórter Stephen Levy rastreou Harvey até Wichita, Kansas, onde descobriu que estava guardando o cérebro em uma jarra ou uma caixa de cidra sob um refrigerador nos últimos 25 anos. Como foi observado, o cérebro se tornou uma espécie de amuleto de azar para Harvey. Ele perdeu seu emprego, seu casamento e sua carreira em Princeton, enquanto se fixava em entender sobre o órgão. O cérebro havia sido dividido em 240 pedaços minúsculos e enviado a pesquisadores de todo o mundo. Hoje em dia, o Museu Mutter na Filadélfia é um dos 2 lugares onde você pode ver peças do órgão. No que diz respeito à inteligência de Einstein, parece que essa parte ainda é, bom, um segredo. ET, telefone, minha casa. Muitas pessoas têm o medo irracional de ter sua casa arrombada e seus itens mais valiosos roubados. Infelizmente, para a avó Margaret Wells, de 76 anos, esse pesadelo se tornou realidade em setembro de 2011, quando ladrões invadiram sua casa em Corsham, perto de Portsmouth, na Inglaterra. Mas o que roubaram era nada convencional. Veja bem, não eram suas joias ou xícaras de porcelana antigas que os ladrões estavam interessados, e sim em uma réplica do famoso ET do filme de 1972, do diretor Steven Spielberg. Quando ela descobriu a cena do crime, a aposentada ficou chocada ao descobrir que a escultura de 1 metro de altura, que sua filha Louise, de 42 anos, havia criado em um curso de maquiagem 9 anos antes, estava faltando. A réplica estava entre uma pilha bizarra roubada da casa de Well, que também incluía um ferro de passar roupa. E o bom e velho ET foi sua maior perda por causa de seu valor sentimental, sem mencionar que ela estimou seu valor real em cerca de $2.500. Embora a esperança parecesse perdida, houve uma reviravolta bizarra na história em janeiro de 2012, quando um caminhante da praia encontrou a réplica naufragada em uma praia, em Old Portsmouth, e inicialmente a confundiu com um cadáver. Até hoje, nem a polícia e nem Margaret sabem quem roubou o modelo ou o que pretendiam fazer com ele, mas no final das contas, ela está feliz que ET realmente telefonou para casa. Poxa, a pobre e velha Margaret Wells estava em uma montanha-russa de emoções. E que reunião mais tocante deve ter sido. Algum de vocês já perdeu alguma coisa? Ou pior, foram roubados, mas conseguiram recuperar de volta de uma maneira incrível? Conta aí nos comentários e vou responder alguns dos meus favoritos. Sêmen de touro. Não há limite para as coisas que ladrões com dedos pegajosos vão tentar saquear. E quando digo dedos pegajosos, eu tô falando sério. Em janeiro de 2016, a cidade californiana de Turlock foi abalada por uma manchete que poderia fazer qualquer um pensar 2 vezes. Quase $50.000 em sêmen de touro roubados em Turlock Truck. Isso mesmo, alguém tinha conseguido fugir com quase $50.000 da semente da vida de algum gado californiano, mas por quê? E como? Veja, esses não são touros velhos. Segundo o proprietário da fazenda John Azevedo, a genética desses touros está no top 1% da população mundial. O sêmen altamente valorizado desses touros premiados é coletado 2 a 3 vezes por semana e enviado para fazendas, na Califórnia e em todo o mundo, com o objetivo de inseminar o gado. Aparentemente, mais de 70 a 75% de todo o gado dos Estados Unidos é inseminado dessa maneira. O residente de Turlock, Anthony Hayes, passou meses de seu tempo e trabalho coletando esse sêmen de touro de primeira linha.
apenas para que metade fosse roubado. Segundo relatos, os ladrões fugiram com 3 tanques e um tanque de transferência com quase 3.500 unidades de esperma que eles roubaram da traseira do caminhão de trabalho de Reis, numa noite de domingo. Para uma perspectiva, isso é o suficiente para inseminar mais de 1.000 bovinos. Não está claro como o criminoso pretendia manusear a carga, mas o esperma congelado pode ser perigoso, a menos que seja manuseado por profissionais, pois os tanques são preenchidos com nitrogênio líquido, a cerca de 196 graus negativos. Não é à toa que houve uma queda nos chás de bebê bovinos em 2016. Loucura de bueiro. Esqueça tudo sobre Hollywood e deixe-me falar sobre o assalto mais bem-sucedido que você nunca ouviu falar antes. O grande roubo de bueiro de 1990. Ok, então não foi tão grande assim, mas foi bem idiota. O que, se você me perguntar, é ainda melhor. Tudo começou quando os policiais começaram a perceber que os bueiros de Hollywood, ao centro-sul de Los Angeles, estavam desaparecendo misteriosamente, em um ritmo vertiginoso. Inicialmente, aspirantes a detetives locais apontaram o dedo para os mega fãs de cosplays das Tartarugas Ninja, que poderiam estar roubando os bueiros para usar como escudos, assim como eles fazem no show. Infelizmente, a verdade não envolvia nada como irmãos tartarugas mutantes antropomórficos que combatem o crime, e sim com o roubo de um total de 185 discos de ferro fundido, cada um pesando cerca de 18 quilos, que ainda é uma façanha para qualquer ser humano. A farra acabou nesse esquema sorrateiro quando policiais em uma vigilância em um ferro velho no centro da cidade estacionaram ao lado de um caminhão Toyota abatido, em julho de 1990. Lá dentro encontraram exatamente o que estavam procurando, mais de 1 tonelada de coberturas de bacias de captação e grelhas de drenagem pluvial, escondidas por camadas de papelão e estrados quebrados. Os 2 suspeitos, Antônio Lopes, de 23 anos, e Efraim de Leon Barrios, de 19 anos, foram acusados de tentar vender a pesada carga por meros $75 para o Downtown Metal Center na Long Beach Avenue. De acordo com os sucateiros, os ladrões poderiam ganhar 30 vezes mais legalmente reciclando latas de refrigerante de alumínio, porque o metal valia apenas 3 centavos a libra na época. Será que valeu o esforço, pessoal? Olha o tubarão. Você não roubaria um carro. Não roubaria uma bolsa. Você não roubaria uma televisão. Você não roubaria um tubarão. Espera, o quê? Em 2008, o proprietário de uma loja de produtos aquáticos britânico, de 68 anos, Peter Newman, notou que a porta da garagem convertida, onde ele mantinha um par de raros tubarão-gato australiano e seus bebês, foi misteriosamente deixado aberta. Quando ele espiou dentro, seu pior pesadelo se tornou realidade. Um de seus predadores aquáticos não estava mais no aquário de 1,5 metro de altura, com seus companheiros de barbatanas. Os investigadores no local não conseguiram descobrir como o suspeito conseguiu remover com sucesso o tubarão-mãe de 60 centímetros de comprimento e escapar da cena sem ser pego. E apesar de seus melhores esforços, a pobre criatura nunca mais foi vista. Newman explicou que o ladrão provavelmente pretendia levar os 2 tubarões, mas como o macho é muito mais difícil de pegar, eles devem ter desistido, depois de tentar disputar a criatura e se contentaram com a fêmea. Parece que os tubarões são tão procurados que um casal deles pode valer mais de $60 mil como casal reprodutor. Agora, como o caçador pretendia deslocar o peixe grande, permanece um mistério. Newman chegou a pensar que até pediria um resgate para o retorno seguro da fêmea. Um baita sequestro. Imagina roubar um tubarão vivo e ainda pedir resgate. Burrice, mas muita coragem. Ladrões de fezes. Às vezes você só precisa se contentar com o segundo lugar. E foi exatamente o que aconteceu no caso desse próximo esquema maluco. Em março de 2015, policiais da cidade de Des Moines, Iowa, foram enviados para investigar um roubo em um bairro local, onde um homem explicou que alguém havia arrombado a porta ao lado do motorista de seu caminhão. O roubo ocorreu por volta das 3 da manhã naquele mesmo dia, quando o suspeito supostamente quebrou a fechadura da porta e tentou ligar o caminhão, mas sem sucesso. Quando perceberam que não havia chance de fugir com o próprio veículo, procuraram desesperadamente por algo, qualquer coisa que valesse a pena roubar. E foi aí que viram um saco de cocô de cachorro. A polícia não conseguiu identificar outras testemunhas ou suspeitos do crime, mas, se for encontrado, explicou que o ladrão de cocô poderia enfrentar acusações de roubo de 3º grau. Enquanto isso, o cocô em si foi avaliado em $1. Vamos esperar que esse mentor criminoso seja levado à justiça em breve, antes que eles possam atacar de novo. Cruzando a ponte. Se essa lista nos mostrou alguma coisa, é que nenhum prêmio é grande demais para os ladrões mais idiotas do mundo. Roubar uma bicicleta ou até mesmo um carro não é muito difícil para a velha imaginação, mas é preciso um tipo especial de pessoa para roubar uma ponte inteira, não é? Bem, isso é exatamente o que um grupo de bandidos oportunistas conseguiu fazer na República Tcheca em 2012, quando eles fugiram com uma ponte de pedestres de 10 toneladas, ligando as aldeias tchecas ocidentais de Loket e Horny Zlakov, juntamente com cerca de 198 metros de via férrea. Como eles se safaram
falaram disso, parece que os homens não identificados mostraram aos policiais que estavam realizando uma patrulha de rotina, alguns documentos falsos que alegavam estar trabalhando na montagem de uma nova ciclovia. O grupo então usou um guindaste para desmontar a ponte, sendo provável que vendessem como sucata. De acordo com a SZDC, uma empresa que administra a infraestrutura ferroviária tcheca, o metal roubado está avaliado em cerca de $6.300, enquanto o porta-voz da ferrovia, Pavel Hala, disse que o custo de substituição da ponte vai ser de milhões. Parece má notícia para qualquer residente local que espera cruzar a ponte, não é? Ninguém disse que todos os criminosos são inteligentes, mas você tem que aplaudir alguns desses caras por seus esforços. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.